Oi, gente, tudo bem? Prazer, sou Caroline Oliveira e venho, através desse projeto que eu inicio hoje com essa aula, trazer um pouquinho para você sobre esses assuntos metafísicos com uma linguagem clara, objetiva e simples, para que todos nós possamos entender como funciona a realidade. Bom, todo esse conteúdo tem um embasamento em seres extrafísicos, em canalizações. Bashar, Seth, Abrams, Alan, Hartors, Elias, Joseph, tá? Todos esses seres são seres que são consciências, né, que vivem em planos superiores, vamos dizer assim, em outras realidades, que têm uma visão mais abrangente da realidade. Eu gosto de colocar assim, porque na verdade esse termo evolução, na verdade eu não sou muito adepta, nós vamos entender isso, né, no decorrer das gravações. Mas o que precisa ficar claro é que, imagine como se nós estivéssemos hoje, enquanto seres encarnados aqui na física, né, com o foco aqui na fisicalidade, imaginem como se nós estivéssemos em uma montanha, existe a montanha, e no topo da montanha estão todos esses seres que trazem esses conhecimentos de uma forma mais ilimitada para nós. E nós, enquanto seres limitados no momento, focados apenas aqui na materialidade, estamos na base dessa montanha. E, portanto, a nossa visão se torna limitada, né? Mas eles, enquanto seres lá no topo, olham para cá e dizem: pode seguir, vai dar tudo certo, confia, né? Mas nós não, nós estamos com uma visão muitíssimo limitada e por isso que a gente acaba não confiando tanto nesse poder que todos somos. A ideia aqui é trazer esse poder, porque nós sim somos seres extremamente poderosos, nós sim somos seres ilimitados, sim somos, mas nós não acreditamos nisso, definitivamente nós não acreditamos nisso. Porque nós estamos o tempo todo nos limitando, nos podando, nos colocando para baixo, duvidando da nossa capacidade o tempo todo. E eu sei que você se identifica com isso também, porque todos nós somos assim. Mas precisamos de uma vez por todas entender e compreender que todas essas verdades trazidas por esses seres que falam a mesma língua, gente, todos eles trazem de formas diferentes, mas com a mesma base. Todos. Então, a partir do momento que tu começa a estudar, que tu começa a te deparar com esses conhecimentos, tu percebe o quão grandioso tu é, o quão magnífico tu é. E aí tu começa a te libertar. Bom, vamos começar. Então, o que eu trouxe para hoje, tá? Que eu acho assim que é o básico do básico, tá? Eu quero que vocês imaginem. Vamos lá, vamos pegar a mão de exemplo, tá? A mão. Então, nós temos a mão. E eu quero que vamos fazer uma analogia, tá? O todo, o Deus, consciência suprema, eu superior, centelha divina, chame como você quiser. O nome não importa, porque é só um rótulo. Não se esqueçam que nós humanos rotulamos tudo, absolutamente tudo, ok? É só um rótulo. Então a mão é o todo. Os dedos somos nós. Imagine então que os dedos, enquanto individualizações desse todo, o todo se individualiza para se auto-experimentar em partes. E é isso que acontece aqui. Então, no fundo, os dedos, a pergunta que eu faço agora é: os dedos deixaram de ser o todo? Se a mão é o todo e os dedos são ramificações desse todo, os dedos deixam de ser o todo, gente? Não, certo? Os dedos continuam sendo o todo. Da mesma forma, a gente pode fazer uma analogia para um oceano. Se tu pega uma xícara, enche uma xícara, um copo, uma xícara do oceano, vai lá, pega a água do oceano. A partir daquele momento, aquela água que tá lá deixa de ser o oceano? Ela continua sendo água do oceano, gente, só que uma parte do oceano, é uma parte do oceano que está ali naquela xícara. Mas você não pode afirmar que ela deixou de ser oceano, que aquela água virou água de qualquer outra coisa. Não, continua sendo o oceano de forma individualizada, uma parte do oceano. Então, essas analogias que eu trouxe, a ideia é que vocês compreendam que nós, enquanto seres, enquanto individualizações do todo,
continuamos sendo todo, ok? Só que estamos nos auto-percebendo como seres individuais e separados. Esse é o pulo do gato. Nós nos vemos e nos reconhecemos como seres separados uns dos outros. Mas o pior, eu não vou usar esse termo, mas o mais delicado, nos vemos separados da totalidade, dessa fonte única, dessa única consciência. Só existe uma única consciência, da qual tudo mais deriva. E quando eu falo tudo mais deriva, entendam, todos os seres, tudo que vocês consigam ver e imaginar, deriva dessa única consciência, que é o todo. Então, a pedra, uma pessoa, um animal, qualquer coisa deriva dessa única fonte, dessa única consciência primordial, certo? Até aqui ok, certo? Aí eu pergunto para vocês, já ouviram falar de átomo? O átomo, o que é o átomo? De acordo com Hélio Couto, átomo seriam tijolinhos, pequenos tijolinhos que compõem toda a realidade. Se eu coloco um microscópio eletrônico na sua testa agora e um microscópio eletrônico no seu celular, na sua cadeira, no ar que respiramos, em qualquer lugar, acredite você ou não, nós chegaremos no mesmo lugar sempre. Olha que legal. Se eu colocar um microscópio eletrônico na sua testa, o microscópio vai aproximando, vai chegando nas moléculas, nas células, nos átomos. Aí chega nos átomos, tem aquele espaço vazio, né? Já ouviram falar? Que os átomos são as bolinhas que ficam circundando, né? No núcleo central, os prótons e os nêutrons, os elétrons circundando ao redor desse núcleo. Existe um espaço, gente, gigantesco. Se for analisar, e já isso que eu tô falando, né? Cientificamente já foi comprovado que é do tamanho do estádio do Maracanã, o espaço entre os elétrons e o núcleo. Vocês têm noção disso? E a gente acha que somos matéria, né? Matéria. Não, na verdade, se tu aproximar o microscópio eletrônico, tu vai chegar no mar de energia. Olha que fascinante isso. E isso em qualquer coisa, porque tudo é feito de átomo. O universo todo é feito de átomo. E se os átomos são partículas, entre aspas, na verdade são um mar de energia, tudo é energia. Mas vamos mais longe, então a gente chega no átomo, aí tu observa o átomo de perto, tu aproxima um pouco mais do microscópio, você vai cair nos quarks. Aproxima um pouco mais, bóson de Higgs, que eles falam. E se tu aproxima mais, tu cai no mar de energia, que é o todo. Então imaginem lá embaixo, tá? Uma analogia, tá? Uma onda, uma única onda. E dessa onda começam a subir, tá? Entendo, entre aspas, tá, gente? Subir até densificar. Então lá embaixo, a vibração é muito rápida, certo? Essa vibração é muito rápida. À medida que vai subindo, ela vai ficando mais densa, vai retardando a frequência, certo? A frequência vai ficando mais lenta. Então, sai daquele mar, vem os quarks, aí formam-se ou melhor, vem o bóson, daí se formam os quarks, né? Aí depois chega no átomo, aí vai densificando, células, moléculas, até chegar num ser vivo, no indivíduo, ou no objeto, enfim, seja o que for, certo? Então, para chegar no topo, na base, lá em cima, já diminuiu muito a velocidade. Muito. Lá embaixo, na base, uma velocidade muito rápida. E à medida que vai subindo, que vai se distanciando, na verdade, dessa pureza, dessa luz, que é pura, né? Ele vai densificando, tá? Então, tudo é feito de átomo. O átomo vibra, todo átomo emite um campo eletromagnético, ok? O que é um campo eletromagnético? Tudo que vai, eletro vai, magnético volta. Portanto, aquela historinha de tudo que eu emito volta para mim. Isso é de forma simultânea, tá? Não leva tempo, tipo vai, depois volta, não. É simultaneamente, vai e volta. Então, tudo que eu emano, eu atraio por eletromagnetismo, ok? Então, tudo tem um campo eletromagnético, porque tudo é feito de átomo e todo átomo vibra. Se todo átomo vibra e emite um campo eletromagnético, tudo, absolutamente tudo, possui um campo eletromagnético, ok? Muito bem. Partindo desse princípio de que tudo é energia, de que essa energia é pura, vamos voltar aqui para a mãozinha, o exemplo da mão. O todo se individualiza. Só que o todo, eu vou usar o termo consciência, ok?
A consciência suprema é pura, é limpa de crenças, é livre de rótulos, é livre de qualquer paradigma, porque ela é pura. Então ali nós temos o amor incondicional, a clareza mental, livre de qualquer tabu, de qualquer medo, de qualquer de tudo, gente. Imaginem essa pureza. Só que nós, enquanto indivíduos, vamos sendo... Qual seria o termo correto? Os nossos pais, né, as figuras de autoridade que nos criam, que nos rodeiam desde a infância, vão nos condicionando. Essa é a palavra certa. Condicionando. Nós vamos sendo condicionados à medida que vamos nos desenvolvendo enquanto seres. Por quê? Porque vem um pai para dizer para nós, olha, isso não pode, isso é feio, isso é errado, isso não tá certo, ou é assim que se faz, tem que ser assim, porque se não for assim tá errado. Percebem? Então nós vamos sendo condicionados. E aí entram as crenças limitantes, certo? Então nós vamos sendo condicionados pelos nossos pais, pelos nossos professores, pelas figuras de autoridade, por aqueles que nos criam, tá? E aí, meus amigos, é que vem as tais crenças limitantes, que é a base de manifestação. Porque tudo aquilo que eu acredito como verdade é simples assim. E vocês vão ver, na medida que eu vou gravando os vídeos, nós vamos, né, aprofundando com mais detalhes. Então, assim, tem livros aí, né, interessantíssimo, falando do efeito placebo, de uma doença que você consegue curar quando você, por exemplo, tá? Um exemplo bem besta para vocês terem uma noção. A pessoa que acredita que comer melancia à noite dá dor de cabeça, meus amigos, pode ter certeza que a pessoa vai comer e vai ter dor de cabeça. A pessoa que acredita que passar por debaixo da escada dá 7 anos de azar, se ela acreditar fielmente nisso, ela vai ter 7 anos de azar. E assim por diante. Porque as crenças formam a base da nossa realidade. Se eu acredito, eu manifesto. É aquilo que eu vou vendo na minha experiência. Tá? Gente, para esse primeiro momento, tá ótimo, tá? Eu acho que eu trouxe, assim, é uma base de tudo que eu quero vir aqui trazer para vocês. Claro que a gente vai trabalhar isso com mais detalhes, cada item, né? Nós vamos começar falando aí do átomo, com mais detalhes. Mas é só para vocês terem uma noção do quanto o universo é incrível, do quanto existem coisas que é importantíssimo sabermos, até para nos libertarmos enquanto seres desses condicionamentos, né? Quebrar velhos paradigmas, para que a gente possa expandir, para que a gente possa de fato, sabe, poder expressar todo esse potencial, né? Então, a ideia e o nome desse projeto é Expressando o Seu Verdadeiro Eu, porque o nosso verdadeiro eu é essa fonte, é essa pureza infinita e ilimitada. E a ideia é que a gente se lembre disso, que a gente relembre de quem nós somos de verdade, para que quando o caos estiver aqui, ó, a gente consiga retornar para cá, retornar para casa, retornar para a fonte, lembrar dessa fonte, porque a partir do momento que tu sabe que tu é essa pureza, quando tu estiver mergulhado no caos, tu silencia e torna para casa, volta para essa luz que tu é. Te posiciona e fica lá e sente a calma, sente a serenidade, sente a clareza mental, até que o burbulinho mental, né, que a tua mente se aquiete, para que tu possa reconhecer e se lembrar. Então a ideia é essa. Então nós vamos trazer exercícios, técnicas, né? Vai ser muito legal. É um projeto bem legal que eu tô começando hoje, expressando o seu verdadeiro eu, para que você se redescubra extraordinário, que é quem você é de verdade. Vamos seguir juntos? Espero vocês nas próximas aulas.